Olá, queridos e queridas! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Dois Passos de Fé. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. É novo aqui? Já sabe, né? Se inscreve, ativa o sino, compartilha, dá like, comenta, faz parte dessa junção que devagarzinho tá crescendo, tá se movimentando. Muito obrigado pelos comentários, pelo feedback. Vocês fazem parte, são primordiais nessa família. Falando em primordial, a gente vai conversaremos hoje sobre união, conversaremos hoje sobre junção, conversaremos hoje sobre solidão. Solidão. O que é que você tem a pensar quando a gente remete à expressão solidão? Mas antes, eu não quero ficar só não, editor. Chega junto. Christophe McCandless ou Alexander Supertramp. Christophe Alexander é a mesma pessoa. A gente vai conversar sobre solidão, sobre solitude e vamos colocar o Christophe ou o Alexander, como você preferir. Solidão e solitude são duas expressões que parecem ser a mesma coisa, mas não é. A gente pode atribuir a solidão e a solitude sobre um estado de espírito ou uma situação circunstancial da nossa vida. Tem pessoas que amam estar sozinhas, tem pessoas que temem ficar sozinhas, tem pessoas que o medo da vida dela é assim, ficar só, é a solidão, por diversas formas, tanto por fantasmas que elas acreditam estar do lado externo, como dentro de si. A solitude já é o contrário, a solitude é uma opção. É quando a gente tem, por opção, por vontade de iniciativa nossa, ficarmos sozinhas, numa própria reflexão, num próprio crescimento espiritual, intelectual, algo que você queira sozinho construir, dentro de si para fora. É a solitude. Solidão, solitude, o que é que tem a ver com o vídeo? Meus queridos e minhas queridas, no mês de dezembro e em janeiro também foi feita uma pesquisa em 27 países, com 23 mil pessoas em cada país. E o Brasil foi atribuído como o país que mais sofreu com solidão nesse período que a gente está vivendo. Isso. O brasileiro se sente solitário. E a solidão aqui não é da questão da solitude, é na questão de se sentir não cercado por pessoas. Brasileiro por si só é uma galera que gosta de aglomerar, é uma galera festiva, festeira, é uma galera que gosta de farra, de curtir. É uma galera que tá sempre alegre, tá sempre em convivência, uma galera que tá sempre procurando, não só, mas com outros, se divertir. E passou muito sofrimento, e as pesquisas mostram que o sofrimento acarretou o primeiro lugar na pesquisa de solidão, não solitude. O Christophe ou Alexander, ele vai remeter justamente os dois lados. Quando a gente pega uma balança e coloca na balança dois pesos. E ele tem que estar ali, ó, equilibrado. Ele não pode pender para nenhum dos lados. E no caso do Alexander, antes de mais nada, vamos explicar. O Christophe, de batismo, de registro, é Christophe McCandless. Os pais deles eram pessoas abastadas, financeiramente ricos, mas o Christophe não estava nem aí. O pai queria que ele tivesse um curso acadêmico. Ele se formou em antropologia e história, como o pai e a mãe queria. Se formou, estudou, acabou de estudar, ele pegou o diploma e entregou para o pai. Tá aí, o senhor queria que eu me formasse? Me formei. Tá aí o diploma, agora eu vou curtir a vida, porque eu não consigo viver preso a convenções, eu não consigo viver preso ao que a sociedade me cobra. Eu quero viver uma vida de solitude. Eu quero viver uma vida só eu e os meus pensamentos. Desde sempre o Christophe, ele tinha essa iniciativa de viver só ele, só criando, só crescendo com as coisas do pensamento dele. Queridos e queridas, ele tinha quase 30 mil na conta e assim que ele pôde, informou os pais que ia embora, ele sacou o dinheiro e doou o dinheiro. Se eu vou começar uma vida de solidão, de solitude, eu quero começar sem nada. E ele começou.
a história do Christopher, e você fala, Lina, o que é que tem a ver essa história com a minha vida? O que é que tem a ver essa história com o que eu quero aprender? Essa história também eu não conhecia. E eu fui assistindo uma reportagem num jornal, que remeteu a outro jornal, que remeteu a um livro, a um filme, que decidimos trazer para vocês, porque traz a história crucial, quando a solitude de um rapaz influenciou e influencia na vida de muita gente. A partir de então, ele decidiu não ser mais o Christopher. Decidiu adotar o nome de Alexander. Ele escolheu Alexander, era o nome que ele gostava, passou a se chamar Alexander. E começou a viver a vida. E o Supertramp, do sobrenome do Alexander que ele escolheu, era a banda de música que ele gostava. E começou a viver. E ele decidiu que ele tinha um sonho de viver e morar no Alasca. Meus queridos e minhas queridas, o Alasca foi o local escolhido por ele. E foi. Só que não saiu da casa dele decidido para morar no Alasca. Passou um tempo. Teve a questão da adaptação. Quando a gente está sozinho, por opção, a gente, de forma prévia, o nosso inconsciente, o nosso coração, a nossa essência, ela vai trabalhando e vai entendendo que, sim, ela tem como subsistir. Ela tem dentro, nós temos dentro da gente nutrientes que nos colocam a par da solitude e de sustentar esta solitude com alegria, que é diferente da solidão. A solidão você sofre, você quer que todo mundo te ligue, você fica ligando para as pessoas, fica mandando mensagem para as pessoas, porque você se sente carente de atenção, ou você, até mesmo pelo lado positivo, você acha e sente que precisa sim evoluir e crescer. Queridos e queridas, o Alexander, ele, durante 2 anos, ele andou pelo Alasca em busca de encontrar o que ele buscava, em busca de encontrar o que ele procurava de forma mais íntima, de forma até mesmo desconhecida. 2 anos vagando. O carro que ele tinha logo no começo, o carro que ele saiu de casa, ele vendeu porque ele precisava comer. E ele começou a trabalhar como ambulante, ele começou a trabalhar auxiliando as pessoas, ele começou a fazer pequenos bicos. E quando perguntavam a origem dele, ele desconversava. E ele foi vivendo, e ele foi sobrevivendo e conhecendo pessoas. Se você assistiu o documentário Na Natureza Selvagem, você vai se apaixonar. Não espere um filme. Espere uma história de solidão e uma reflexão de solitude até chegar ao desfecho. Alexander, ele foi conhecendo pessoas, e sempre que as pessoas se apegavam a ele, ou pior, quando ele se sentia se apegando às pessoas, ele decidia partir. Apegou, partiu. Apegou, vou embora. Ele não queria criar vínculos profundos. O vínculo maior que ele tinha era com ele. Muitas pessoas atribuem o Alexander a alguém como um exemplo de alta reflexão, quase que inatingível. Mas tem uma galera que acha que ele foi um pouco egoísta, porque ele fazia as pessoas sofrerem, as pessoas se apegavam a ele. Ele era um menino bom de conversa, um menino inteligente, e ele ia embora. Ele atravessou o Rio Colorado numa canoa. Ele trabalhava com famílias, com ambulantes. Durante 113 dias, ele escreveu um diário. Agora vamos remeter a esses 113 dias. Depois de andar esses 2 anos em busca de si, nessa solitude constante, latente dentro dele, ele encontrou um local, rios, montanhas, inatingível praticamente. Encontrou um local e um ônibus. E esse ônibus ele atribuiu, ele entendeu que era dele. Era para ele, estava ali esperando por ele. E ele teve aquele ônibus como um quartel-general das coisas dele. Entrou naquele ônibus abandonado e começou a morar no ônibus. O que ele tinha de mochila, a vida dele cabia numa mochila, ele foi usando. Então o ônibus ficou ali ele caçava, comia, dormia no ônibus, saía, andava, né, voltava para o ônibus e foi vivendo no ônibus. Durante 113 dias, o Alexander escreveu um diário. E no diário ele relatava tudo que vivia. A cada descoberta, diariamente tinha um pensamento novo, tinha uma reflexão nova, tinha um aprendizado novo. E foi passando o tempo,
E o Alexander meio que foi entendendo que, será que eu fiz certo em ter saído da casa do meu pai? Será que foi certo eu não ter dado o endereço? Ele encontrou uma frutinha e se alimentou dessa frutinha. Antes de a gente chegar na parte da frutinha, vamos voltar um pouquinho? Lina, voltar para quando? Vamos voltar para o começo do mundo. Sabe, quando Deus criou o mundo, Deus criou os animais. A Bíblia fala que quando Deus criou os animais, eram os animais. Então a gente subtende que, tipo, criou o casal, criou o par, criou o casal, ia criando o parzinho. Mas quando criou o homem, o próprio Deus, na bondade infinita, na percepção além, viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. E criou a mulher. E o Alexander, voltando agora para onde a gente parou, estava só. E ele tinha um livro que ele sempre pesquisava, os livros necessários dele, que pesquisava plantas, comidinhas, modos de sobrevivência na selva, na natureza selvagem. E depois que ele comeu a frutinha, ele meio que sentiu uma cólica, uma dor de barriga. E foi pesquisar essa fruta. Mas ele comeu muito dessa fruta, muito. E sempre que comia ele passava mal. Pesquisou sobre a fruta, meus queridos, a fruta era, sim, danosa, venenosa. E ele começou a passar mal e ele não melhorava. Passou o tempo e ele não melhorava e ele sentiu que ele ia morrer ali, sozinho, na natureza selvagem, buscando uma solitude que se transformou numa solidão de dor. As fotos que vocês estão vendo, que a gente vai estar vendo ao longo desse vídeo, são fotos que ele mesmo tirou sozinho, arquitetou, não tinha a selfie programada, ele mesmo arquitetava essas fotos, que ficou como registro. E chegou o dia da partida do Alexander. No documentário, vou ficar surpresa para vocês, vocês vejam uma parte que ele olha para o céu, dentro daquele ônibus deteriorado, e vislumbra alguém como se desse a paz que ele queria em tanto tempo, nessa solitude que ele buscava, nesse agregamento de alma e espírito e vida, quando ele finalmente fechou os olhos e morreu. Faleceu. Exploradores, meses depois, encontraram o ônibus e encontraram o corpo já, sabe, do Alexander. O corpo já estava avançado. E foi avisado, e passou um tempo, ele foi identificado, e a história se espalhou. Quem era esse rapaz que, por um sonho, não vou falar que foi um ideal, mas uma sede de crescer, uma sede de autoconhecimento, chegou ao ponto de sozinho morrer. A gente fala que ele morreu das frutinhas que ele comeu, não é algo, sabe, certo, confirmado por perícias, não é, por perícia não é. Mas, assim, uma grande desconfiança, porque ele fez anotações de que tinha comido, depois que comeu essas frutinhas, começou a passar mal, e era o que mais tinha ali, não tinha como mais caçar, os animais haviam sumido, não tinha do que comer. E ele, por estar ficando fraco, não conseguia mais andar para procurar ajuda. O ônibus que o Alexander viveu os últimos 100 dias, ficou ali exposto. Adivinha o que aconteceu, meus queridos? As pessoas começaram a procurar o ônibus para conhecer o ônibus onde esse rapaz encontrou a paz dessa solitude. Só que não era um local acessível com facilidade, era difícil. O Alasca, a grande parte do tempo é muito frio, muita neve, muito gelo, o rio às vezes congelava, e quando não estava congelado, o nível da água era grande, e as pessoas, pasmem, começaram a criar trilhas, criar grupos para chegar ao ônibus e a morrer. Porque é difícil chegar ao local do ônibus, era difícil chegar ao local do ônibus. Brasileiros, tem história de brasileiros que passaram mal, que se perderam. A grande maioria se perdia.
E outra parte, quando conseguia encontrar, ou morria no trajeto, ou morria afogado na travessia do rio para alcançar o ônibus que o Alexander viveu os últimos dias da vida. Aconteceu o quê? Há um tempinho atrás, o ônibus foi retirado de forma, sabe, cerimonial. Se você acompanhou nas redes sociais, o ônibus foi levado dali para que não encorajassem pessoas a buscar uma solitude, uma solidão, uma reflexão. A curiosidade do ser humano, às vezes, coloca em risco. Queridos e queridas, solidão, solitude. Eu faço a pergunta para você. Conseguiria viver sozinho? Em quais circunstâncias? Alina, se eu tivesse, dinheiro, eu viveria de boa, ficaria de boa. Alina, mesmo com o dinheiro, eu não conseguiria ficar sozinha. Sempre tem que ter pelo menos uma pessoa. Não, 2 pessoas, tá bom? 5 pessoas. Não, sozinho sempre é bom, sempre é melhor pra mim. A questão da solidão, a gente não deve nunca agregar, entregar a solidão no colo das pessoas. A solidão é perigosa, porque a solidão nem sempre é nossa escolha. Já ouviu aquele pensamento que fala que sozinho no meio da multidão? Você tá num show, quando havia show, né? Tá num evento, muita galera, mas você tá só? Você sente só? A sensação não é boa, a sensação é peso, é vazio. E ao mesmo tempo, você que tá degustando a solitude, o privilégio de estar sozinho por querer, por opção. Você tá sozinho, mas parece que tem uma multidão de você te cercando. Há uma diferença. Seja qual for a tua preferência, solidão ou solitude, aproveite e dessa experiência, a solidão nem tanto, né? Mas dessa experiência, construa. Mostre para outras pessoas que se está sozinho, ok. Mas a solitude causa um sabor maior e uma experiência que pode ser compartilhada. Seja como for, não faça como o Alexander fez. O Alexander deixou uma lição. E antes de morrer, nos últimos, digamos, horas, ele deixou uma frase icônica que ficou registrada nas anotações dele e no ônibus. Que é com essa frase que a gente vai terminar e que sirva de reflexão para cada um de nós. A felicidade só é verdadeira quando compartilhada. Meus queridos, beijos, beijos grandes e até o próximo vídeo.